O Alcolumbre já deixou claro que vai defender sim o Pacheco para a vaga que o Barroso está deixando no STF. E isso vai ser muito negativo para o Lula. Primeiro porque vai ter uma disputa. O Lula, de qualquer forma, ele vai ter que ceder um pouco mais. Ou ele vai ter que ceder em outros aspectos, cargos e aquilo que eles costumam tramitar lá por trás dos bastidores. Ou então vai ter que abrir mão dessa vaga para poder permitir realmente o Pacheco. De qualquer forma, ele sai perdendo nessa história toda. E vamos entender um pouquinho sobre quais são os desarranjos que podem vir a partir dessa situação. Bom, a gente vê que saiu aqui no Globo. Alcolumbre aguarda contato de Lula para tratar de sucessão de Barroso no STF e insiste em apoio ao Pacheco. O advogado-geral da União, o Jorge Messias, é apontado por integrantes do governo como favorito para a vaga aberta no Supremo Tribunal Federal. O presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, aguarda contato de Lula para falar sobre o nome escolhido pelo presidente para assumir a vaga do STF após a aposentadoria antecipada do Barroso. O parlamentar que apoia o senador Rodrigo Pacheco indicou a aliados que descarta a possibilidade de negociar cargos para apoiar o advogado-geral da União. Claro, né, eles não podem abertamente falar isso. Jorge Messias, apontado como favorito para sentar na cadeira vaga na corte. O encontro entre Lula e Alcolumbre é aguardado no início dessa semana antes de oficializar a indicação do nome ao STF e é comum que o presidente da República informe a escolha aos presidentes do Senado e da Comissão de Constituição e Justiça da Casa, o senador Otto Alencar, responsável por conduzir a sabatina do candidato à corte. Já nos bastidores do governo, há uma discussão sobre a possibilidade de colocar cargos nos Correios à disposição do presidente do Senado para viabilizar a aprovação do nome do escolhido do presidente para o STF. Primeiro ponto, a gente começa a perceber por que os Correios já estão totalmente quebrados, falidos. Vai ter um empréstimo de 20 bi que já se cogita que não vai ser suficiente para poder tapar o buraco que essa estatal está criando. Mas qual que é o problema? Justamente isso, né? É pura indicação política. Os Correios, a utilidade dos Correios, não é para poder fazer essa infraestrutura de logística, de encomendas e cartas. Não, nada disso. Isso aí é o secundário, é a justificativa que eles colocam. A função dos Correios é sustentar todos esses carguinhos políticos. E é importante a gente entender isso para não confundir as coisas. A funcionalidade dessa estatal não é servir a população, não é essa função de entrega, nada disso. Isso eles podem até justificar, mas a função é justamente cargos políticos. Mas é claro, né, como aponta aqui, o Alcolumbre ele já não tem tanto interesse nesses cargos porque a estatal tá quebrada, não tem dinheiro. Eles usam isso aí justamente para poder manter a base forte, parasitar ali um pouquinho. Eles utilizam essas verbas, principalmente em marketing e publicidade, para poder fomentar aquela base política que eles querem. Por isso que é tão importante esses carguinhos. Só que como hoje está quebrado, não tem utilidade nenhuma política. Eles têm que recuperar, têm que gastar dinheiro do povo, do contribuinte, do pagador de impostos, para tentar resgatar essa estatal. Aí depois eles voltam a negociar esses carguinhos. Alcolumbre, no entanto, tem dito aliados que descarta essa possibilidade, porque tem preferência pelo nome do ex-presidente no Senado, Rodrigo Pacheco. Então, eles percebendo o poder que tem um ministro no STF, vale muito mais a pena ter um aliado forte lá dentro do que carguinhos numa estatal quebrada, como é o caso dos Correios.